meus queridos alunos, eu sou o professor Marcos Paulo, leciono a disciplina de matemática. E, neste exato momento, irei começar a resolução da questão 171 da prova do Enem de 2019. Na leitura do texto, temos o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Continuando a leitura, de acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por. Gente, essa é uma questão que trata de um assunto dentro da matemática, a análise combinatória. É um assunto que exige do aluno uma determinada quantidade de esforço e raciocínio. Não é um assunto, podemos dizer assim, tão simples, de fácil assimilação, ok? Antes de iniciarmos a resolução dessa questão, eu queria deixar bem claro para vocês, vou fazer aqui um pequeno passeio, certo? Sobre esse conteúdo de análise combinatória. Então, a análise combinatória, primeiramente, certo? Do que é que ela trata, certo? Análise combinatória, nós temos o conteúdo de análise combinatória, tá? E do que é que esse conteúdo ele trata? Gente, esse conteúdo, ele trata dos processos de contagem, tá certo? Ou seja, eu vou contar, tranquilo? Então, nós vamos simplesmente contar, trabalhar com contagem. Só que aí eu tenho um porém. Qual? A minha contagem não é tão simples, não é como se eu contasse, por exemplo, o número de pessoas em um determinado restaurante, o número de alunos em uma determinada sala, o número de cadeiras, certo? Em uma determinada sala. É um processo de contagem mais elaborado. Por exemplo, quantos números, certo? De telefone celular podem ser gerados. Cada pessoa tem exatamente um número exclusivo para uso no seu celular, tá certo? Então, quantos números eu posso gerar? Quantas placas de carros, né, eu posso gerar? Então, eu faço essas contagens através da análise combinatória, tranquilo? E a análise combinatória, ela trabalha por grupos, né? Por exemplo, tem um determinado grupo que eu efetuo uma determinada conta. Outro grupo eu já faço uma continha diferente. Então, eu vou lembrar com vocês alguns desses processos, tá bom? O primeiro processo aqui que surge dentro da análise combinatória, que eu tenho que usar, é o princípio, e aqui ele é a base de toda a análise combinatória. É o princípio chamado princípio multiplicativo, tá? Princípio multiplicativo. E o que é que esse princípio diz, né? Ele diz o seguinte: eu vou exemplificar para que fique, de uma certa forma, mais simples, tá? Vamos imaginar que você tem um determinado garoto, tá? E esse garoto, ele possui exatamente, tá certo? Ele possui 3 bermudas distintas, 3 bermudas, certo? E possui 5 camisas, tá certo? Também distintas, 5 camisas. Se eu fizesse a seguinte pergunta, né? De quantas formas esse garoto poderá se vestir, né? Ou seja, de modo que eu tenha sempre uma forma distinta da outra, tá certo? O que é que o princípio multiplicativo diz? O princípio multiplicativo diz o seguinte: você faz a análise de quantas escolhas de bermudas ele tem, quantas escolhas ele tem
para as bermudas? 3, tá certo? E quantas escolhas para as camisas ele tem? 5. E o princípio multiplicativo diz que você deve simplesmente multiplicar essas quantidades de escolhas. Ou seja, eu tenho exatamente 3 vezes 5 maneiras distintas, certo? Maneiras distintas de me vestir. Tranquilo? Então, o princípio multiplicativo, ele, vamos dizer assim, ele rege toda a análise combinatória, certo? Ele introduz a análise combinatória. Só que eu preciso lembrar com vocês, tá certo? Algumas formulazinhas, tranquilo? Então, eu vou para algumas fórmulas. Primeira, a fórmula do arranjo, tá certo? E aí, gente, quando eu estudo análise combinatória, eu tenho que saber o significado de arranjo, eu tenho que saber o significado de permutação e eu tenho que saber o significado de combinação. No mínimo, esses significados, tá certo? Eu tenho outros processos, mas eu tenho que saber, no mínimo, esses. Então, primeiro, eu tenho um arranjo, tá certo? Arranjo. Essa palavra é um pouco, né, esquisita, arranjo, mas arranjo, gente, significa arrumar, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho 5 cadeiras, certo? 5 cadeiras, e eu quero arrumar, certo? 5 pessoas nessas 5 cadeiras, tá certo? Existem formas distintas de você fazer isso, tá certo? Até porque quando eu mudo 2 pessoas, bastam 2 pessoas de lugar, eu já tenho uma forma distinta dessas pessoas se sentarem. Então, o arranjo significa isso, arrumar. E qual a fórmula do arranjo? A fórmula do arranjo é essa, ó. Eu tenho que arranjo de NP, tá certo? Vou já explicar aqui o que é que significa esse N e esse P, tá? Vou dar um exemplo prático, tá? Então, eu tenho arranjo de NP, isso é igual a N fatorial sobre quem? Sobre N menos P fatorial. Gente, o que foi que eu falei nesse minuto? Que eu queria arrumar, certo? 5 pessoas, eu queria arranjar 5 pessoas em 5 cadeiras. Então, significa dizer que o meu N é justamente 5 e o meu P é 5. E se eu coloco os valores 5 no lugar do N e 5 no lugar do P nessa fórmula, eu consigo achar exatamente de quantas formas essas pessoas elas podem se sentar. Só lembrando que essas cadeiras estão dispostas em linha reta, tá certo? Próximo passo seria o conhecimento da permutação, tá certo? Permutação, gente, preste bem atenção. O que é que significa uma permutação, tá? Uma permutação é uma troca, tá certo? É uma troca. Então, por exemplo, você efetua a troca de um produto, tá? Você compra um produto e aí se arrepende desse produto e aí vai lá na loja e troca por um outro produto, tá certo? Então, eu faço uma permuta, tá? No exemplo anterior, eu poderia pensar em permuta, em troca das pessoas nos lugares, tá certo? Então, eu poderia associar essa mesma questão também a uma permutação. E essa permutação tem uma fórmula. Qual a fórmula da permutação? Ela é mais simples do que a fórmula do arranjo. Então, a permutação de N vai ser exatamente igual a N fatorial, tá certo? Professor, então essa outra questão, por exemplo, eu tenho 5 pessoas para permutar em 5 lugares, eu poderia fazer apenas a permutação de 5? Deve fazer apenas a permutação de 5. E aí, 5 no lugar do N, eu tenho exatamente a conta de 5 fatorial. Tranquilo? E para nós encerrarmos e passarmos aí a resolução da questão, nós temos ainda que saber ter o conhecimento de combinação. Então, o que é que vem a ser uma combinação, tá? Olha só. Combinação. Gente, uma combinação, tá certo? Por exemplo, ó, a combinação ela tem um fato mais apurado. Em que sentido? Se você chega em uma determinada sorveteria e pede, certo?
duas bolas de um determinado, por exemplo, de dois determinados sabores, tá certo? Eu quero sabor A e sabor B, você, tá certo, não vai se incomodar com a ordem em que essas bolas são colocadas no sorvete, tá certo? Diferentemente, por exemplo, se você pensar em pintar um determinado ambiente da sua casa. Vamos imaginar que você queira pintar a parede que vai ficar, a TV, né, da sua sala, de um amarelo, tá certo? E as outras paredes de branco. Se o pintor fizer o serviço de modo pintar a parede da TV de branco e pintar as outras paredes de amarelo, óbvio que você vai se importar. Então, preste bem atenção. Nas situações em que o processo de escolha, certo? Ele não leva em consideração a ordem, ou seja, a ordem não importa, eu devo usar aqui a combinação. Tranquilo? Agora, se a ordem importar, eu tenho que usar os dois processos anteriores, que seria ou o processo do arranjo ou o processo da permutação. E qual é a fórmula da combinação? A combinação de NP, isso vai ser exatamente igual a quê? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Observe que ela é uma fórmula bem próxima do arranjo. A única diferença que eu tenho é justamente esse Pzinho aí fatorial. Então, para escolhermos os vagões vermelhos, certo? Nós temos a seguinte conta, tá? Gente, perceba que eu tenho 12 vagões para escolher 4. Então, para escolher esses vagões vermelhos, eu tenho a seguinte conta. Vermelhos, eu tenho combinação de 12, escolhe 4. Tranquilo? Perceba que essa conta aqui já vai escolher exatamente os 4 vagões vermelhos, tá certo? Então, se eu já escolhi os 4 vagões vermelhos, eu tenho agora 8 vagões sem cor, tá certo? E se eu voltar um pouquinho lá para o slide anterior, eu tenho o seguinte, ó, a próxima escolha são 3 na cor azul. Então, volta para cá. Eu quero escolher agora os vagões da cor azul. Mas, gente, os vermelhos já foram escolhidos. Então, eu só tenho 8 sem cor. E eu tenho que escolher dos 8, 3 para pintar de azul. Então, combinação de 8, escolhe 3. Tranquilo? Ou seja, eu pintei 3 de azul. Existem agora 5 vagões sem cor. Se eu voltar, qual é a próxima escolha que eu faço? 3 na cor verde. Então, eu tenho que escolher agora os verdes. E para escolher esses verdes, certo? Eu vou fazer o cálculo da combinação de 5, escolhe 3. Ou seja, dos 5 que estavam sem cor, eu agora pinto 3 de verde. E para a última escolha, eu tenho apenas 2 vagões que não estão pintados e eu tenho que escolher exatamente 2 na cor amarela. Então, perceba, se eu vou escolher 2 na cor amarela, tá certo? Essa escolha na cor amarela, tá certo? Ela gera a seguinte combinação. Combinação de 2, escolhe 2. Só que para finalizar a questão, gente, o que foi que eu falei lá no início? Eu disse que depois de calculadas as escolhas, o que é que eu tenho que fazer? O princípio multiplicativo pede para que você multiplique todas essas escolhas. Então, pelo princípio multiplicativo, eu vou pegar a combinação, preste bem atenção, para finalizar agora, eu vou pegar a combinação de 12 e 4, certo? Vou multiplicar pela combinação de 8, 3, vou multiplicar pela combinação de 5, 3, e vou multiplicar ainda pela combinação de 2, 2. E, gente, eu percebo, por comparação, que o item correto nessa questão é justamente o meu item E, tá certo? E, gente, confiança, sei que foi difícil, mas pode ter certeza, vai valer a pena todo o seu esforço, tá certo? Continuem estudando.